Aqui a gente está chegando no casarão do assentamento e aí a gente vai contar o que é a história, o que significa esse casarão aqui no assentamento Bela Vista. A gente está aqui nesse casarão lindo, que está em ruína, mas que tem um grande significado aqui para a gente do assentamento e para a comunidade de Araraquara. O casarão Bela Vista é um casarão do século XIX, então o casarão pertenceu a um coronel e depois pertenceu à usina Tamoio e agora pertence aos assentados. Uma outra importância que tem desse casarão também é a questão dessa arquitetura, que vem de uma arquitetura já mais moderna, copiando um pouco os casarões lá da capital. Vocês veem que o casarão ele fica num lugar alto do assentamento, onde ficam os terreiros de café. E aqui no fundo a gente pode ver lá de cima que você tinha uma vista de toda a fazenda Bela Vista. A parte onde ficavam os escravizados é nesse porão aqui, sem luminosidade, totalmente escuro. E a parte de cima tem esse espelho d'água. Alguns falam que é só um espelho d'água. Outros historiadores contam que, na verdade, era um lugar onde os escravizados, chegavam e se banhavam com uma água de sal, uma salmoura, é cicatrizante. Então, se algum escravizado se machucasse, eles usavam isso para cicatrização. E também era um jeito do coronel. E aí, alguns historiadores falam que quando os escravizados eram açoitados, eles mandavam para esse local aqui onde tinha essa água com salmoura e o coronel ficava vendo dos seus aposentos, como um sadismo mesmo. É um prazer dele de ver aquele sofrimento dos escravizados. Aqui no assentamento tem muita cultura e uma delas é a viola caipira. Vai uma chalana, bem longe você vai. Eu me encantei quando cheguei aqui no assentamento Bela Vista, mas fiquei ainda mais apaixonada quando eu conheci a história do Bela Vista, do passado da Bela Vista, que conta também a história de Araraquara, do seu passado rural, dos coronéis que viviam aqui. Mas eu não estou preocupada com essa questão do coronel, mas do povo que trabalhava para esses coronéis. Que eu acho que, de certa forma, os assentados dá reviravolta, A gente hoje, trabalhadores boias frias, tomar essa terra que foi um dia do coronel aqui, para nós é uma vitória muito grande, Sinal que a luta vale a pena. A história do Bela Vista começa ainda no século XIX. Ali era a sede da fazenda de propriedade da família do coronel Antônio Joaquim de Carvalho. O antigo casarão carrega marcas do período áureo do café, uma arquitetura imponente, a partir da qual se controlava tudo o que acontecia na fazenda, cujo trabalho era tocado ainda por mão de obra escrava. Com a crise de 1929, as terras são adquiridas pelo comendador Pedro Morgante e incorporadas ao que foi considerado o Império da Cana-de-Açúcar, a usina Tamoio. E aí a gente tem aí a entrada dos colonos, dos imigrantes, do povo que compõe a maioria, uma grande maioria da população de Araraquara, Porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que ainda tinha os sobrenomes, Eu fiquei espantada que quando eu cheguei em Araraquara, falavam assim para mim: você é filha de quê? Para mim era só filha do meu pai, mas eles queriam saber de que sobrenome eu era. Então, compreender tudo isso, saber que aqui chegaram pessoas da Europa, ucranianos, italianos, que compõem essa história de Araraquara e que eles eram colonos e trabalhavam nas terras da usina, que foi a maior usina da América Latina, que compõe aí todo um sistema de colonato que é importante também a gente falar sobre isso, contar esse passado de Araraquara. A Fazenda Bela Vista, pela sua história patrimonial e material, ela é riquíssima e é uma das condições maravilhosas que faz a gente querer também
né, fincar raiz aqui em Araraquara. Na década de 80, já sob controle do grupo Silva Gordo, a usina entra em decadência econômica. O Bela Vista é então desapropriado e uma nova história passa a ser escrita. Uma linha histórica que vai de fazenda do café, usina de açúcar e assentamento, né? Isso mostra que tudo na vida é passageiro, né? Nada se perpetua. Mas a gente contar com que trabalhadores boias frias conquistaram essa terra a partir da greve de Guariba, né, que diferente do que a maioria da população conhece, aqui não foram os movimentos sociais que fizeram a luta por essa terra, mas sim os trabalhadores boias frias, que explorados na condição de trabalho, têm a reforma agrária como uma possibilidade, né, de recomeço. Conheceu a história do assentamento Bela Vista do Chibarro e do Casarão. Já sabe da importância desse patrimônio para a cidade de Araraquara. Sabe que aqui viveram várias gerações, que vai desde escravizados, coronéis, colonos, patrões, empregados rurais, trabalhadores rurais e assentados. Esse patrimônio precisa ser preservado, toda essa história está aqui. Para preservarmos o casarão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um projeto. Até agora, a gente não tem um projeto para dar início aqui às obras de restauro do casarão. Então, o primeiro passo que a gente precisa é captarmos recursos para fazer um projeto de recuperação desse casarão. Assim, a gente vai conseguir, posteriormente, fazer a obra de restauro. Depois, um projeto nas mãos, vamos buscar recursos maiores para a reforma. E o nosso grande sonho é transformar esse casarão num centro cultural vivo, que leve arte e cultura para o campo e para a cidade, e que também gere renda para as mulheres e para os jovens do assentamento. Esse casarão não é só parede, madeira, ferro e terra antiga. Esse casarão é memória, esse casarão é raiz de Araraquara. E só juntos vamos conseguir realizar esse sonho. Essa é a nossa história, nossa cultura, o nosso povo e tudo que a gente tem de melhor. E se você quiser conhecer, estaremos de braços abertos.